questão sobre mitos para a gente refletir, enquanto interpretação da história, é a função, dentro da função do mito, de como é que ele se contrapõe à história e de como é que ele também é história. No sentido literário da Bíblia, os relatos míticos na tradição bíblica, eles estão inseridos dentro dos chamados livros históricos, porque aí o mito é compreendido como história. E o outro fator é que você vai deparar nesses textos e vai dizer, eles não têm nada de histórico, porque os personagens que estão lá dentro dos relatos míticos, eles não têm comprovação nenhuma da sua existência histórica. Mas aí que está o grande detalhe, que quando você vai ler um mito como história, é que eles estão falando de um momento histórico, decisivo para aqueles grupos. E é isso o mito na sua origem, né? O mito na sua origem é um jeito de descrever as histórias dos grupos, a vida do povo, as condições, o cotidiano, tudo isso engloba dentro dos relatos míticos, porque no fundo o mito não está distante da história do povo, dos fatos, das questões. Nessa conexão de mito e história, o problema que o mito encontrou na modernidade. Que a gente vai ler na modernidade que um mito é uma invenção da história. O mito é uma invenção da realidade. O mito é mentira, o mito é falso, o mito é irreal. Então, quando a gente vai refletir sobre os relatos míticos na Bíblia, eu não tenho que ir com a minha visão de história, com a minha visão de veracidade dos fatos, né? E eu tenho que cada vez mais entrar na concepção do que é o poder do mito desde as tradições antigas. E aí, o poder do mito nas tradições antigas está em estabelecer relações sociais, em ajudar os grupos que estão refletindo sobre os diferentes mitos, as diferentes questões que ele se depara no dia a dia. É a questão de morte, assassinato, exploração, violência, questões das relações amorosas, relação pai e filho, relação entre irmãos. Tudo isso está ali sendo refletido, analisado a partir das histórias que eles estão contando, que são histórias da vida real. Não que a história é real, mas são histórias que refletem a vida real. Por isso o mito é um jeito de interpretar. Se você vai olhar isso desde as sociedades antigas, aí, claro, você tem ali, no fundo, o jeito que o povo falava da sua vida. Agora, se eu venho com o olhar da modernidade, eu vou contrapor tudo. E aí eu vou dizer, isso não é história. Se eu vou com o olhar da modernidade, aí eu vou dizer, não, isso daí é mentira, isso nunca aconteceu, isto não é fato. E aí jamais eu vou entender o mito. Porque no fundo eu vou pelo meu critério científico, positivista, iluminista e assim vai, eu vou dizer, não, isso aí está descartado. Então, Adão e Eva nunca existiram, dilúvio nunca existiu, Torre de Babel nunca existiu, porque isso é invenção. Então, aí eu tenho que no fundo, ao dizer que um mito é a interpretação da realidade, o mito é um grande jeito do povo inventar sua história. E, ao inventar essas historinhas, eles estão nada mais refletindo, analisando, criticando o que está acontecendo concretamente nas suas vidas. Mito é um jeito de falar da história. Por isso, mito é história. Mas mito se contrapõe à história. Isso é o grande aspecto que a gente tem que refletir sobre os mitos.
mito é a interpretação da realidade, e se ele está tratando de um momento histórico, no fundo eu tenho que, ao ler esses relatos míticos, e principalmente na Bíblia hebraica, na Bíblia judaico-cristã, é nada mais nos primeiros capítulos da Bíblia. Eu tenho que perguntar sempre qual é a história, mas ao perguntar qual é a história, qual é o lugar social do relato mítico. E aí, é claro, desde quando nós vimos nas reflexões anteriores, de que o Pentateuco é esse grande mistura de narrativas, aqui nós temos, dentro desses relatos míticos, textos construídos em diferentes momentos da história, ou textos que estão falando das condições de vida do povo em momentos diferentes, e nesses textos eles estão aqui falando da realidade da mulher, da realidade dos irmãos, da realidade de exploração, da realidade de fartura, é a realidade também de perdas, é a realidade de dominação político-militar que estão aí por detrás de cada relato mítico. Então, o lugar social dos mitos, você vai ter que olhar de perto para cada texto perguntando qual é o lugar, qual é o grupo social e o que ele está querendo falar por trás daquele mito, das suas questões vitais, né? Então, quando a gente vai abrindo as páginas e folheando textos do Gênesis, eu vou logo de cara, no primeiro capítulo, ver que o grupo ali é um grupo que está refletindo sobre as questões ao redor das dominações, das ideologias do Império Babilônico. Quando eu leio o segundo capítulo, eu vou olhar e ver um grupo social falando das questões concretas daqueles grupos que estavam refletindo, vivendo sob os domínios da monarquia. Quando eu leio as grandes genealogias dentro do livro do Gênesis, eu vou ali refletir e perceber um outro grupo social. Então, quando nós vamos olhar de perto esse conjunto de textos, é claro que eles estão sendo amarrados numa grande rede, mas esses textos, né, foram produzidos por aquele grupo com a sua intenção de refletir essas condições sociais, que é a condição de exílio, que é a condição de dominação monárquica, que é a condição de tribalismo, que é a condição social que aqueles grupos estão vivendo. E aí vai demarcar muito o que eles estão buscando analisar por aquele texto. Então, o mito, muito mais do que interpretação, ele é uma interpretação analítica. Porque o grupo está, ao mesmo tempo, falando de sua vida, falando dos seus problemas, mas está falando das suas condições sociais. Então, é a mesma coisa se eu for perceber, não, o texto é um grupo da elite. Se o texto é um texto de um grupo da elite, aí é claro, eu vou dizer, esse texto está nada mais apresentando a visão da elite sobre determinadas questões sociais, sobre determinadas condições. Mas no fundo, quando eu vou percebendo nas entrelinhas do texto, são grupos que estão em condições de dominação, condições de invasão, condições de extermínio, condições sociais de totalmente deteriorização da vida, que eles estão por detrás do mito, querendo enfrentar essas situações. Então, o que a gente tem que perceber, o lugar social desses mitos são grupos oprimidos, marcados pela dominação, que estão, no fundo, querendo refletir sobre a transformação de suas condições sociais.
genealogias dentro do Gênesis, dessas narrativas míticas, são conhecidas como as Toledot. Toledot é uma palavra que tem vários significados, né? Genealogia, descendência, geração, história. Então, o que amarra e marca todos esses relatos míticos são nada mais essas narrativas que querem contar histórias, histórias das gerações, história das descendências, histórias que vão sendo construídas, né, sobre anos, sobre filhos, pai, filho, né, e vão nada mais descrevendo todos esses, né, momentos da família, do clã. Então, o Gênesis capítulo 1, o primeiro relato da criação, ele termina nada mais dizendo: esta é a Toledot dos céus e da terra quando foram criados. Depois da história de Adão e Eva, eles vão dizer: eis a Toledot de Adão. Depois, quando vai introduzir no final da história de Caim, eis a Toledot das gerações depois de Caim e Abel. Então, essas Toledot são as grandes genealogias que vão aqui amarrar todas as histórias do Gênesis, todos os relatos míticos, como histórias de gerações, histórias de famílias. Mas essas genealogias, cada qual tem a sua intenção, tem a sua dinâmica. Então, quando abre todo o relato mítico dizendo: eis as gerações do céu e da terra, eis as Toledot dos céus e da terra, eles estão contando nada mais que a criação do céu e da terra, e o grande mito é uma grande história das famílias, das gerações. Claro, das gerações e famílias que eles conhecem. Agora, quando você passa a refletir a partir da primeira Toledot que eles colocam, que é depois da morte de Abel, e que Caim matou Abel no relato mítico, você vai ter uma história das gerações, a Toledot de Caim, que culmina desde Caim até Lameque. E a história de Caim, e a genealogia de Caim a Lameque, é a genealogia, como eles colocam, a genealogia do aumento da violência. Por isso termina lá na história do Lameque, né? Se Caim, né, por uma ferida, ele vingou, Lameque será 70 vezes 7. Então você tem uma ampliação de toda essa descrição da maldição. Mas essa mesma genealogia, ela é trabalhada no capítulo 5. Que os mesmos nomes que estão aqui na genealogia do capítulo 4 são os nomes da genealogia do capítulo 5. O Lameque está no capítulo 4 e está no capítulo 5. Enoque está no capítulo 4 e está no capítulo 5. É que a genealogia do capítulo 5 é o contraponto da genealogia do capítulo 4. E no contraponto da genealogia, dessas duas genealogias que estão aqui, então, eles querem descrever a grande genealogia e histórias da maldição e a grande genealogia e histórias da bênção. E o que culmina aqui no Lameque 70 vezes 7, aqui culmina também na figura do Lameque, que ele viveu 777 anos. 777. Está trabalhando com a numerologia e toda a simbologia do 7. Só que aqui que culmina no Lameque toda a violência, aqui culmina no Lameque e o resultado do Lameque é o Noé. E aí é o Noé que vai salvar a humanidade dos ambientes de corrupção. Então, essas genealogias, e aí eu estou dando esses dois exemplos, do capítulo 4 e do capítulo 5, essas genealogias têm a grande perspectiva de amarrar essas histórias. E aqui ela quer descrever
história da maldição e aqui a história da bênção. E essa aqui, culminando no Noé, ela vai apontar novas perspectivas. E a genealogia que está no capítulo 11, ela vai fazer toda a ponte de todas essas histórias com a figura do Abraão. Por isso, Abraão, Noé, Adão. Então, essas dimensões das grandes genealogias do Gênesis. Então, quando a gente vai olhar essas genealogias, elas têm aqui a função de amarrar as histórias míticas e apontar toda a direção dessas gerações, dessas histórias, dessas descendências. A primeira página da Bíblia é o relato da criação do céu e da terra. E esse primeiro relato, ele tem características literárias que a gente vai percebendo ao ler o texto. Gênesis 1 tem, nos seus 2 primeiros versículos, uma grande introdução. Grande introdução porque, no fundo, ela marca toda a dimensão do relato mítico. E Elohim criou os céus e a terra estava vazia e deserta. E na continuidade de descrever essa situação da terra, vem a classificação dos dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Depois vem todo o culminar desse relato mítico com o que Deus fez no 7º dia. Então você tem aqui um texto bem organizado, um relato mítico bem organizado nos dias. Isso não é à toa, porque aqui tem uma intencionalidade. E aí a gente tem que ficar com uma grande pergunta, né? Por que esse texto vai culminar justamente no 7º dia, quando é o 7º dia o grande diferencial no relato mítico? No primeiro dia, ele constrói tudo isso em forma de poesia, em forma de refrões, né? E Deus disse, aconteça. E Deus viu que era bom. Depois vem, houve uma tarde e uma manhã, tal dia. Então, houve uma tarde amanhã, primeiro dia, houve uma tarde amanhã, segundo dia, houve uma tarde amanhã, quarto dia. Então, você tem aqui um texto bem organizado, onde ele está classificando os dias. Quando chega no 7º dia, você não tem mais essas frases. Nem Deus viu que era bom, nem que houve uma tarde ou amanhã, e nem tampouco que Deus disse. Simplesmente vai narrar que Deus descansou de tudo que havia feito no 7º dia. Então, o relato quer culminar no grande sábado, no grande 7º dia, no grande dia fundamental para a tradição. Então, aí que vem agora, no fundo, quando a gente olha esse texto tão bem organizado, voltado para 7 dias, voltado para uma grande perspectiva ou exigência do sábado como descanso, perguntar em que época esses grupos estão produzindo isso, todo esse relato marcado pelo dia do descanso, né? Claro que o descanso vai focalizar uma grande tradição em Israel. E aí eu não posso dizer que pura e simplesmente a exigência do descanso seja uma exigência da época da monarquia, ou que a exigência do descanso seja uma exigência da época do exílio babilônico. Eu tenho que nada mais pensar que ali, fundamental nesse relato mítico, para que eles estejam falando da sua grande realidade de dominação, que foi o exílio da Babilônia, esteja justamente nas primeiras palavras. Quando ele está descrevendo a terra estava vazia
e deserta. Ele está dizendo quase que no mesmo tom, o território está vazio e devastado. Que terra aqui é território. A Eretz está vazia, a Eretz está devastada. Então, ele está tentando descrever como é que ficou a terra com a invasão babilônica. E isso na introdução. E aí, a partir da introdução é que vem todo esse relato da criação, porque os grupos estão ali, por detrás desse mito, ousando sonhar a recriação. De que o nosso Deus recria toda a vida, Ele vai recriar, Ele vai repovoar a terra. E aí toda a dinâmica da criação, é o Deus povoando a terra. Ele está criando o sol, a lua, as estrelas, criando toda a natureza e vai lá no sexto dia criar homem e mulher para colocar na natureza. E depois ele vai descansar. Então, tudo isso que eles estão descrevendo tem a ver com repovoar a terra. E o repovoar a terra é o grande sentimento e esperança de um grupo que está sem a terra, sem a pátria, sem a vida, sem a família, sem Deus. Perderam tudo. E o único marco dessa esperança é nada mais o mito no sentido de recriação. Então, esse mito de Gênesis 1 é uma recriação. E aí, é claro, ele é recriação na perspectiva de que eles estão, nada mais, recontando os mitos criacionais antigos, mas numa perspectiva de que esse Deus tem que recriar a nossa vida, recriar as nossas condições. E essa é a leitura dos grupos que estão marcados pelo ambiente de exílio e de devastação. Se o sábado, no texto anterior de Gênesis 1, era a grande marca da denúncia sobre a exploração do trabalho, sobre a exploração sobre o povo que estava lá no exílio, totalmente sem pátria, aqui em Gênesis 2, quando a gente vai encontrar toda a descrição de um Deus que modela o Adão e coloca o Adão num jardim, você tem uma outra perspectiva de que esses grupos estão lendo o nosso Deus que cria, Ele nos cria como um grande ato do fazer. Deus é aquele que faz, Deus é aquele que vai ali construir o homem no mesmo tom que Ele constrói a terra. Essa é a dinâmica dos grupos que estão lendo toda a sua origem a partir da fertilidade. É um Deus fértil, Deus que produz. E aí o homem nada mais é aquele que produz. Aí vem interessante aqui, o Adão vem de Adamá. Adão, filho da Adamá, filho da terra, filho da roça, filho da agricultura. Esse é o grupo social. O grupo social que está em Gênesis 2 e 3, na descrição de Adão e Eva, nada mais é o grupo que sobrevive da roça, sobrevive da produção. E a sua visão é que Deus nos cria para a produção. Deus nos dá a produção. Deus é aquele que vai garantir a vida do agricultor. Ele garante com a chuva. Ele garante dando condições para o homem, para o humano produzir, para o humano trabalhar a terra, para o humano fazer a terra frutificar. E isso é a comida que o humano tem todos os anos, todo o tempo. Mas só que tem uma grande pitada nesse texto de Gênesis 2 e 3 de uma crítica que vem, é claro, dos ambientes da profecia. Os textos de Gênesis 2 e 3 são carregados
do olhar profético. E qual que é o olhar profético? Quem é que está tomando a comida do povo quando Deus dá comida para o povo? Então Deus garante a produção, mas o povo está sem produção. Por isso, todo o texto vai culminar com Adão e Eva expulsos do jardim. E ser expulsos do jardim é não ter mais as condições fundamentais para viver. Então Adão e Eva perderam toda essa vida do jardim. Agora, o que é perder a vida do jardim? É o povo que está perdendo tudo aquilo que Deus dá. Então, se Deus dá a chuva, está garantindo a produção. Se Deus dá a fertilidade, se Deus dá a planta, se Deus dá tudo, por que nós não temos? Então, é sinal de que alguém está tomando. E aí, nesse texto, que vem toda a reflexão do Deus que modela o Adão e coloca o Adão num jardim, e Deus que cria a Eva como companheira, eles vão nesse mesmo relato dizer, mas existe a tentação. Existe a sedução da serpente, mas existe, no fundo, a sedução do poder. E aí o poder e toda a dinâmica de que se passa alguém a dominar, alguém a exercer, né, o poder sobre o humano, sobre o camponês, sobre o povo, nada mais você tem aqui outra reflexão, outra análise. Então, eles estão analisando no texto o que é que o poder levou Adão e Eva, ou o camponês, a perder a terra, a perder a produção, a perder a vida, a perder tudo. Mas quais são as consequências disso? Lá no capítulo 3, justamente ao falar do que vai acontecer com Adão e o que vai acontecer com Eva, o Adão, que é o roceiro, vai ter que agora, né, comer o pão com o suor do rosto. Comerás o teu pão com o suor do rosto. E a Eva aumentarei as tuas dores de parto, ou as dores do teu parto. Ou seja, o que você tem aí? Para Eva, ela vai ter um aumento de dores do parto. O que é aumentar a dor do parto? É aumentar filhos. Vai ter mais filhos. E o que vai ser para o Adão? Aumentar trabalho. O que está aí? É toda a crítica que o texto está levantando no âmbito da profecia, o que o tributarismo fez com a criação. O que a sociedade tributária fez com a produção do povo. E ao tomar a produção do povo e explorar o povo, principalmente o camponês, está tomando a terra, está tomando tudo. E aí o camponês, para poder conseguir sobreviver naquela sociedade, tem que trabalhar mais. O que é trabalhar mais? Tem que produzir mais, porque boa parte dessa produção ele vai pagar tributos, vai pagar impostos. E o que vai acontecer com ela? Ela vai ser explorada sexualmente, no nível da reprodução, porque ela vai ter que ter mais filhos, porque vai ter que garantir mais mão de obra, mais trabalhadores. Então o camponês vai ter que ter mais filhos. Tem mais filhos porque vai ter que mandar mais gente para trabalhar, porque vai ter que produzir mais. Essa é a lógica tributária. A lógica tributária é nada mais o aumento de filhos, o aumento de produção, o aumento da grande dominação e escravização do povo. Então, o texto aqui, num olhar bem profético, está analisando e dizendo: isto não é criação de Deus. O que está levando o povo a ser expulsos do paraíso, isto é a anticriação. E aí ele está refletindo: criação não é isso. Deus modela o Adão, Deus faz a Eva, Deus faz o Adão enquanto filho da terra e a Eva enquanto vida para garantir a vida. Nessa sequência,
quando nós olhamos para Adão e Eva e toda a crítica profética à expulsão e à perda do paraíso, nós temos aí na continuidade a história de Caim e Abel, que é toda uma reflexão que esses grupos no seu ambiente social estão fazendo, é o olhar sobre todo o desenvolvimento da sociedade e o quanto o desenvolvimento na sociedade provocou conflitos de grupos, mas que representa na leitura deles aqui como se estivesse falando de um conflito de irmãos para falar de um conflito de tribos, de um conflito de irmãos para falar de um conflito de classes, do conflito de irmãos para poder falar do conflito entre pastores e agricultores. Então essa é a grande marca do mito do Caim e Abel. O Caim que mata o Abel nada mais é aquilo que vai representar no olhar desses grupos o que aconteceu de grandes transformações da sociedade. É como se o grupo estivesse num ambiente olhando para trás na sua história e perguntando: onde estão os pastores? Nossa, como que a sociedade mudou? Como que a gente não tem mais isso? Então, é quase que um olhar saudosista, ou um olhar de saudade daquele tempo. E é isso que está na perspectiva do texto. O Caim só vai ter grandes perspectivas no relato mítico se ele virar Abel. Tanto é que o filho, depois que Caim matou Abel, o filho de Adão e Eva, vai ser Sete. E esse Sete vai ser nada mais, na descrição do relato mítico, uma recuperação do Abel, uma recuperação do pastor. Agora, aqui tem uma questão de uma análise sutil ainda ao redor do tributo. Porque a pergunta que há de ficar para nós é: por que Deus se agradou da oferta do Abel e não se agradou da oferta do Caim? Daí que o Caim fica todo enciumado, irado, furioso e vai partir para matar o irmão. Então, aqui fica um grande aspecto, né? Essa é a grande pergunta que ronda no texto, né? Mas junto com essa grande pergunta do por que Deus se agrada do Abel e não agrada do Caim, é a pergunta do próprio Deus: onde está teu irmão? Onde está o Abel? A grande questão que está aí do Deus se agrada das ofertas é nós nos depararmos com o seguinte ponto: o Deus se agrada da oferta do pastor, porque o pastor não está sofrendo as grandes marcas da exploração tributária. Agora, Deus não quer a oferta do agricultor, porque aquela oferta do agricultor está marcada por toda a dinâmica de uma sociedade que o explora demais. Deus não quer a oferta do agricultor, porque aquela oferta do agricultor está faltando comida na mesa. Que a grande sinal da bênção para um agricultor é poder colocar a comida ao redor da mesa e os filhos sentarem e comerem felizes. Então Deus não quer isso, né? Na dinâmica da reflexão desses grupos. Por isso, o Caim só vai poder dizer: eu estou vivendo bem, se ele retomar a vida do Abel. E o Caim, justamente nesse final do texto, ele vai parar na cidade. E aí vem toda essa confusão de que do Caim vem a cidade. Ou seja, do Caim vem tudo aquilo que a cidade representa, que é a não comida na mesa, que representa a grande marca da exploração econômica. Porque as cidades no mundo antigo nada mais eram pequenos feudos, onde ali mora a elite, ali mora um grupo que exerce o domínio sobre a vida dos outros. Então a história de Caim e Abel é uma crítica a todo esse processo de transformação social. Caim mata Abel é o agricultor eliminando o pastor na sociedade.
E a cidade é que elimina o Caim da sociedade. As histórias de Noé são histórias marcadas por situações de devastações, catástrofes e chuvas. Chuvas demais. 40 dias de chuvas. Essas histórias de catástrofes sempre marcaram a vida do povo. Tanto no mundo antigo, quanto a gente vai olhar na atualidade. E por isso, os grupos sempre ao se deparar com catástrofe vão falar de fim do mundo, fim da vida, fim das coisas. Então, choveu demais é o fim do mundo, tem enchente é o fim do mundo, terremoto é o fim do mundo. Isso você vai deparar com a grande história do Noé, que vai salvar a sua família, vai salvar os animais de uma grande devastação, de uma grande destruição. Mas aí você vai ficar numa leitura literal do mito e para dizer aquilo que aconteceu com Noé, com aquilo que está no relato bíblico, acontece até hoje. E se o Noé é um super que vai salvar sua família e os animais de toda aquela devastação, podemos encontrar um Noé hoje, que vai salvar um grupo de uma devastação, de um terremoto. Mas ali, na grande intenção do texto diluviano, está um outro detalhe importante, que é a pergunta: quem está produzindo devastação? Quem está produzindo destruição? Essa é a pergunta que tem que fazer. Não que a destruição está aí, e ela é fato, e ela é real, ou que o dilúvio aconteceu ou não aconteceu. Ao lermos o texto, os grupos não estão preocupados se há um crédito no dilúvio, ou se acreditam que aquilo é fato. Não, o grupo que está produzindo a narrativa mítica do dilúvio estão lançando uma grande pergunta para a sociedade. Quem está devastando a nossa vida, destruindo a nossa vida? E aí, é claro, quando a gente vai ler esses relatos ao redor do Noé, nós vamos ter ali bem presente, né, grupos que estão falando de toda a situação que levou o povo a perder a terra, a perder a vida, a perder a sua família, que é o mesmo ambiente de exílio. O povo está no exílio refletindo e perguntando: quem é que nos tirou tudo? Quem é que devastou tudo? Quem é que veio sobre nós com um grande dilúvio, com uma grande enchente e que arrasou tudo? Então, e aí a leitura que estão perguntando: quem são os produtores de dilúvio? Quem são os produtores de devastação? É a grande pergunta que hoje a sociedade não faz. Por que temos terremotos? Por que temos tsunamis? Por que temos a grande devastação da natureza e da sociedade? Não perguntamos isso, quem são os provocadores. Simplesmente olhamos para a devastação e dizemos: é o fim do mundo. Aí a gente tem que perguntar, diferente como no mito diluviano: quem está acabando com o mundo? Quem está acabando com a vida? Então, o mito do dilúvio do Noé tem essa grande perspectiva que às vezes a gente deixa de lado, esquece e fica pura e simplesmente: vamos procurar a arca do Noé para você perceber se o dilúvio aconteceu ou não. Não. Mas antes disso, a gente tem que fazer a grande pergunta, né? Como é que nós estamos nos deparando diante das devastações? E é isso que o povo encontrou como resposta para poder olhar para a devastação no tempo do exílio da Babilônia. Nabucodonosor provocou o dilúvio. Os babilônicos provocaram dilúvios. Hoje, quem é que provoca dilúvios? Ou quem é que provoca devastações da natureza? O último relato mítico é o relato sobre a cidade e a Torre de Babel.
Uma narrativa pequena, 9 versículos, onde ali você tem, num diálogo, os homens, a ação dos homens querendo construir uma cidade e uma torre, e depois a ação de Deus que é destruir a cidade e a torre. E nessa pequena narrativa que você tem o projeto dos filhos de Adão que querem construir uma cidade e uma torre, e o projeto de Deus que é parar, acabar com a cidade e a torre. Aí nós ficamos pensando que os homens estão construindo uma torre para poder chegar até Deus. Não, a torre ali não é torre sagrada, é uma torre militar. Tem a ver com as zigurat. Não, tem a ver com as migdol. Migdol é torre militar. Zigurat, torre sagrada. Então, essa confusão das torres, e aí muitas vezes a gente vai ler o texto pensando nas zigurats como os grandes ambientes sagrados. E no fundo, o texto está fazendo uma grande crítica às torres militares, que não são torres que trazem a defesa para a vida do povo, mas traz a defesa militar do palácio, a defesa militar da cidade, a defesa militar dos exploradores. Então, por isso que tem ali todo o grande jogo do Deus que se contrapõe ao projeto da torre e da cidade militarizada. Mas vem um outro detalhe, que o texto e a narrativa faz o grande balanço e o grande joguinho com o termo Babel, Balal. Babel, grande nome da cidade representando Babilônia. E o verbo Balal, confundir, confusão. Por isso ali no texto a confusão das línguas, ninguém mais entende. Porque justamente eles querem refletir nessa confusão das línguas, o que representa, é claro, toda a grande confusão que é o conflito militar, invasão militar, devastação das cidades, ou seja, tudo isso que eles estão refletindo naqueles ambientes que tinham a ver com o projeto tributário que estragou a vida do povo e o projeto de invasão imperial de um país de fora que trouxe o que? Nada mais confusão, destruição e trouxe nada mais misturas. Então, você tem aí no texto da cidade e a torre uma grande reflexão sobre as histórias de exílio, as histórias militares e isso que trouxe confusão, destruição, perda da família, outras culturas, as misturas. Isso tudo, claro, você tem o risco de perder a tradição, de perder a história, de perder a família, de perder o clã. São ameaças. E o grupo vai colocar ali nada mais, o nosso Deus vai nos ajudar a enfrentar essas ameaças, porque Deus vai dar uma parada na ameaça na construção da cidade e a torre. Por isso que você tem ali Deus falando bem, eia, desçamos para ver o que os filhos dos homens estão fazendo. Eles estão construindo a cidade e a torre. E na mesma hora, a grande intervenção do Deus ali é parar a cidade e a torre. Porque isso não está no projeto que leva a vida para o povo. O projeto que está destruindo a vida do povo é justamente o projeto da cidade e da torre. Então aí está a contraposição desses dois projetos. O texto da Torre de Babel é o texto fundamental para poder criticar esses projetos destruidores da vida do povo. Os mitos de Gênesis 1 a 11 e outras narrativas míticas nas tradições dos povos são nada mais interpretações.
E o que nós acabamos de ver em todo esse DVD é o quanto esses relatos falam da vida, falam das condições, falam dos problemas e apontam uma luz para o povo caminhar. No mito de Gênesis 1, a luz está no Deus que projeta o descanso. Em Gênesis 2 e 3, o Deus que se contrapõe, ou o povo que quer, junto com esse mito, criticar as condições que estão roubando a vida do povo. Em Gênesis 4, temos que lutar contra a violência. Em Gênesis 6 a 9, ali nos deparamos com a grande leitura sobre as devastações na vida do povo. E a devastação é o humano que vai criando na sua ânsia de poder a destruição de toda a vida. Isto é barrado quando Deus destrói a torre e a cidade. Então, quando você olha no conjunto, as várias narrativas vão ali gradativamente apontando um povo que está interpretando a sua vida e falando: o Deus que cria é o Deus da vida. Aquilo que leva à morte não tem a ver com a criação. Por isso é a criação no enfrentamento à anticriação. É o mito no enfrentamento à grande dominação dentro da história do povo. E aí o mito que está em Gênesis 1 a 11 nada mais são contra-mitos. São mitos contra outros mitos. Os mitos de resistência contra os mitos de dominação. E o que vai marcar tudo isso são as genealogias. Por isso, história das descendências, história das famílias, histórias de vida. Essas histórias marcam profundamente a vida do povo. E isto aponta para nós um novo jeito de ler o mito. Temos que ler o mito distante das doutrinas, ler os mitos distante das ideologias, ler os mitos num novo jeito de viver a religião, a cultura e a história.